Meus amados, a paz do Senhor. Nós iremos fazer o fechamento da lição, da sexta lição. Hoje é sábado da leitura diária e o tema está em Hebreus 6 e versículo de número 20. Quem vos fala é o diácono Jeremias Santos, o mesmo coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui do Núcleo de Itapissuma, Pernambuco. E o tema de hoje, Jesus, o nosso precursor na eternidade com Deus. Hebreus 6 e 20 que diz: onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus amados, esse texto aqui, o autor da carta aos Hebreus, ele faz um fechamento mostrando a grandeza, não é? Sacerdotal de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. É interessante a gente notar, porque o autor da carta aos Hebreus, ele diz que Jesus ele foi o nosso precursor, aquele que foi na frente, aquele que se antecedeu em nossa frente, aquele que abriu o caminho. A gente sabe que uma vez ao ano o sumo sacerdote ele entrava nas partes santas dos santos do tabernáculo, do templo, não é? E lá ele oferecia o sacrifício a Deus para expiação do pecado do povo de Israel. Uma vez ao ano o povo lá ele tinha purificação dos seus pecados através de um sacrifício de animal. E Jesus Cristo, como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele entrou nesta parte dos santos de Deus, e através do seu sacrifício na cruz do Calvário, diz a Bíblia que este véu, porque existia um véu que separava a parte santo e a parte santo dos santos, e este véu foi rasgado de alto a baixo, dando acesso para todas as pessoas ter a liberdade de entrar e encontrar a graça e a misericórdia de Deus. Então, o único véu que impedia as pessoas comuns entrar na presença de Deus, este véu ele foi rasgado através do sacrifício de Cristo, dando para nós o direito e liberdade de nós mesmos oferecer a Deus os nossos sacrifícios. Quando a gente olha isso aqui, a gente percebemos uma coisa interessante, que está lá em Números, capítulo de número 35. É interessante a gente visualizar essa história, perceba bem, porque segundo diz a Bíblia Sagrada em Números, capítulo de número 35, que quando Deus ele separou as tribos e deu a elas cada uma as suas heranças, as suas terras, no sentido geográfico, Deus ele deu à tribo de Levi não terras apenas, mas Deus à tribo de Levi apenas 48 cidades. E estas 48 cidades que deu à tribo de Levi, Deus deu para Levi também cerca de 6 cidades entre essas 48 que Deus tinha lhe dado, e essas 6 cidades seria conhecida como cidade de refúgio. O que era a cidade de refúgio? Qual era a representação para que de fato elas serviram? Essa cidade de refúgio servia para quando uma pessoa pecasse de uma forma involuntária, para alguém que matasse alguém de uma forma, vamos dizer, de um acidente. Então, se alguém assassinasse uma pessoa por um acidente, essa pessoa seria isolada nesta cidade de refúgio para que o sangue do vingador, ou seja, o parente da pessoa que foi morta, pudesse vingar o sangue da pessoa que foi derramada. Agora perceba, segundo diz Números, capítulo de número 35, e essas 6 cidades de refúgio, as pessoas que tinham pecado de uma forma involuntária, porque foi um acidente, estava isolado nessa cidade e não poderia sair de lá de hipótese nenhuma. Por exemplo, se o parente que tinha perdido o seu ente encontrasse ele em outra cidade, ausente de uma dessas cidades de refúgio, poderia vingar o sangue do seu parente e ficaria particularmente sem nenhuma culpa. Então essas cidades serviriam para ajudar, para guardar essas pessoas de ter um julgamento de uma forma precipitada. Só que segundo diz a Bíblia, interessante, que essas pessoas poderiam voltar para sua casa, voltar para sua cidade, se ausentar dessa cidade de refúgio quando o sumo sacerdote da cidade morresse. É aí que a gente entendemos. Por quê? Porque Jesus, segundo diz a Bíblia, era necessário morrer como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Perceba bem, Números diz que quando
quando um sacerdote morria da cidade, o pecado da pessoa que pecou involuntário por conta de um acidente seria perdoado e ele poderia voltar de volta para a sua terra, para a sua cidade natal. E se porventura alguém tentasse julgar aquele acidente, seria julgado conforme a lei dada pelo próprio Moisés. Agora veja isso aí, porque era necessário Jesus ele morrer segundo a ordem de Melquisedeque como sumo sacerdote. Por que Jesus era necessário morrer? Porque quando Jesus ele morreu como sumo sacerdote, ele deu direito para que toda a humanidade que pecou de uma forma involuntária pudesse voltar de volta para a sua terra, voltar de volta para a presença de Deus, vamos dizer, voltar de volta para morar no jardim do Éden, na presença de Deus. Então isto é muito glorioso quando a gente olha para a Bíblia Sagrada e percebemos que tudo Jesus fez para morrer como sumo sacerdote, porque ele entendia que a palavra de Deus era necessária assim cumprir para que toda a humanidade pudesse regressar para onde ela saiu. Então Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus. Jesus, ele é o sumo sacerdote de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é o nosso precursor na eternidade com Deus. Que Deus te abençoe.